Oi, pessoal, estamos direto aqui do Rio Grande do Sul. Serra Gaúcha, um frio, galera. Eu tô cheia na manta, na coberta, no edredom, no fogo, no café, no chá. Gente, tá demais o frio aqui. Então, gente, pelas deusas da cadena, hoje nós vamos ter duas convidadas muito especial, representando a Serra, representando o Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos dar continuidade. Raízes do Boulder, o nosso projeto voluntário, independente, que acontece graças a essa mulherada maravilhosa que tem história pra contar, hein? E história pra contar. Gente, 33ª live do projeto. Olha a proporção que está ganhando. Vamos contar a história das mulheres que são pioneiras, das mulheres de via esportiva, das conquistadoras de via, de boulder, das montanhistas. Nossa, gente, o Raízes é sobre isso, é sobre nós, sobre nossas histórias, sobre tudo que a gente vem agregando e fazendo a diferença não só na nossa vida, mas de tantas outras mulheres que quando estamos de mãos dadas, a gente vai ao topo com certeza. E eu vou chamar aqui duas mulheres maravilhosas, já tô mandando o convite aqui. Tcharará, tcharará. Quem será que vem do Rio Grande do Sul? Gente, nós vamos estrear. Então, vou esperar elas entrarem. Vou fazer uma suspense aqui para vocês. Vamos ver se eu consigo achar. Achei, achei. Gente, gurias, já mandei convite para vocês. Olha lá, as gurias já entraram, já mandei o convite para vocês. Vocês precisam aceitar. Se não tá aparecendo esse convite, aqui na própria live tem uma câmerazinha onde vocês podem estar acessando. Alguém já entrou, tem que virar a câmera, meu amor. Só que tu pode virar a câmera na própria tela do... Rio Grande do Sul, tchê, é nóis! Gente, eu consegui live com essas mulheres! Olha, não foi fácil. Foi persistência, mas a Karen é persistente e ela trouxe para vocês Paty Costa e Claudinha! Olá, Olá, tudo bem? Ô, lindezas! Muito frio aí? aqui sim, e aí? Aqui Bastante. também. Meninas, Tem até um já chazinho quente aqui para acompanhar a nossa live, ó. já estão aqui comentando, Então mulheres maravilhosas, minhas amadas, tá eu todo mundo amo, com chá, então, maravilhosas, tu ó. é forte, mulherada. É, gurias do Sul, tchê. Vocês Ó, são poderosas Carol, mesmo. maravilhosa. Estou muito Carolzinha. feliz, gente, com o convite. Eu conheço essas duas preciosidades desde que eu cheguei nesse Rio Grande do Sul, que me acolheu com tanto amor e carinho. Porque quem não sabe, eu sou do Paraná. E as meninas estão aí comigo, a gente sempre se encontra na rocha. São mulheres que fazem a diferença, não só na escalada, mas na vida de outras mulheres. E é sobre isso a live. É sobre fazer a diferença também, né? Porque a escalada não é só sobre grau, é sobre quem somos ali, na pedra, na rocha, no coletivo. Vou deixar vocês se apresentarem. Quem quer começar? Paty ou Clau? Essa live tá diferente, nós estamos em três. Três, né? Olha só. É... Tá Tá fechou? Tá travando tudo para você? bem? Tá me ouvindo? Tá, deu uma cortadinha, mas tá tudo Tá, bem. um pouquinho. Então, meu nome é Cláudia, eu sou historiadora, estou no momento na direção de uma escola pública, né? Quem é da área sabe o quão difícil é a nossa jornada aí. Escalo há 15 anos e sou instrutora e praticante de yoga e amo esse mundo, A, essa experiência que a gente pode ter. a Clau tá sempre nos eventos, né? Nos dando um pouquinho do que o yoga também ajuda e transforma na escalada e na vida, né, Clau? A gente é muito grata sempre que você passa esses momentos ali com a gente, é tão gostoso. É bom mesmo.
Paty, fala de ti um pouquinho, minha querida. Então, meu nome é Patrícia. Entrei também junto com a Claudinha na escalada, né? Acho que por isso esse vínculo tão forte. Faz 15 anos que que eu comecei a escalar e comecei junto com ela também, né? Sou bióloga de profissão, amo estar na natureza, trabalho com licenciamento ambiental, então faço muito trabalho de campo, estou sempre, né, vinculada à natureza, eu acho que é o lugar onde eu me encontro. Há 4 anos faço parte da Confederação Brasileira de Escalada como árbitra, então atuando nos campeonatos, né, estaduais, regionais e mais recentemente nos brasileiros. Participei de alguns internacionais também, então deu uma bagagem muito legal. E sempre tentando estar presente em movimento que reúne a mulherada para a escalada, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho no decorrer dessa live, assim, de uns anos para cá, né? A gente conseguiu fomentar muito o movimento feminino mesmo na escalada, né? Eventos femininos, assim, que... Então, Eu... acho... Pode falar, amiga. Não, eu acho importante isso, então eu tento sempre pegar junto nesses eventos, que eu acho que é muito importante para nós, assim, fomentar, trazer essa nova turma de mulheres, resgatar as antigas, né? Então, é um pouquinho da minha Eu história. quero deixar um destaque aqui, porque desde que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre vejo vocês duas muito à frente dos encontros e movimentos femininos que tem no Rio Grande do Sul. Então, eu quero destacar que vocês fazem muitos anos que estão à frente desse movimento, sempre puxando, organizando encontros. Eu sei que a gente tem outras mulheres, né? Mas eu quero destacar essa parceria que vocês têm e que vocês realmente, quando pegam para fazer um negócio bacana e acontecer. Então, eu desconheço, tá, meninas? No estado do Rio Grande do Sul, mulheres que estiveram tanto tempo à frente, tá? Como vocês estão. Temos sim as meninas antigas que estavam no movimento, mas assim, elas fizeram aquele movimento, daí dão uma parada, depois voltam. Vocês, desde que começaram a escalada, estão, né? Tão, assim, eu fico pensando, cara, meu Deus, que gás é esse? Mas eu acho que é sobre isso, fazer com amor, né? Então, eu vou deixar vocês contarem como que começou a escalada na vida de vocês, aonde que foi. Conta para nós aí, Paty, depois a Clau conta. Então, eu comecei em 2011, né? Um colega meu do mestrado treinava na AMES, na Associação de Montanhistas de Esteio, no ginásio lá. E aí ele ficava, vamos lá, toda quinta-feira, toda terça-feira eu treino, vamos lá, né? Sou casada com uma pessoa que escalava na época dos anos 90, né? Então, Ah, que parou Thomas começou em 90. em 94, por ali, né? Foi Nossa, que na, legal! Eu não sabia. né, escalou junto com o Naoki ali no Beni, né? Uhum. Então, é dessa geração, só que aí parou, né? Aí com a questão da faculdade, isso deu uma parada. E ele tinha os equipamentos guardados também, né? E aí esse meu colega do mestrado, vamos lá um dia, vamos lá, vamos para Esteio, vamos, tá, então vamos conhecer a parede de Esteio. Então a gente foi lá. E aí Tomás veio junto, né? Acho que resgatar a, a plantinha adormecida ali também. E aí, e aí foi uma paixão, assim, né? Tipo, o conhecer a escalada, porque eu sempre pratiquei esportes e jogava vôlei na minha adolescência, lá na cidade de Taquara. E atrás da canja de vôlei tinha uma parede escalada. Eu via o pessoal Taquara? escalando. Taquara, Mano. Taquara. É, anos 90, isso. E era municipal? Era de alguém? Era Como no que... ginásio municipal. Era no ginásio municipal. Tanto que depois, conversando, eu descobri várias pessoas do Paulo Menezes, treinava lá, já tinha escalado lá. Então, várias pessoas das antigas já tinham escalado lá. E eu vi aquela galera escalando e, puxa, né? Eles estão lá subindo, subindo e Uhum. descendo. Né? Tati, eu não sei, posso estar errada, mas deve ter sido o primeiro muro municipal do estado, então. Será que teve outro?
O Edesteio, a associação se fundou em 94, né? Tá. Também, mas teria que ver a data certinha, assim, Mas da... legal que você trouxe esse resgate. Eu vou anotar aqui para ir atrás mesmo. o de... Isso quando eu estava no meu segundo grau, né? Tinha parede lá. Eu não sei outros Caramba, lugares. tempo! É. Mas, então, e aí foi isso, né? Eu fui conhecer a parede de Esteio, comecei a escalar ali, fiquei muito motivada com a turma que tinha ali em Esteio, né? Que depois se transformou numa família da escalada mesmo, assim. Foi muito a vibe, o incentivo que o pessoal dava quando a galera estava escalando. Então, foi a questão do esporte, da superação pessoal ali fazendo o exercício e dessa turma que estava junto, assim que a escalada entrou na minha vida. Faz a diferença, né, Paty? Quando você tá num grupo que você é aceito, é acolhido, né? E eu acho que a escalada e a natureza, a montanha tem muito isso, né? É muito legal. Bem demais. E hoje em dia a minha vida é em torno da escalada, né? Tipo, a gente projeta o profissional, o pessoal em torno da escalada. Então, realmente é uma paixão. E tu, Clau, tava junto nesse movimento? Então, a gente começou junto, sim. A minha entrada ali foi justamente na AMES, né? No muro ali do ginásio municipal. Mas eu tinha mudado há pouco para Esteio, que eu sou do interior do estado, sou de Palmeira das Missões. E cá, né, tava tinha filha pequena, tava entrando para o movimento escoteiro, e eu, sabe como é que é movimento escoteiro também, precisa de mulheres também, né? Eu acabei virando chefe escoteira, por causa da filha que estava ali. E numa dessas atividades do movimento escoteiro, um dos chefes escoteiro participava também da AMES, ele era das antigas, né? E convidou a gurizada para fazer uma atividade num sábado à tarde. E aí nós fomos lá, então, com cheiro, fomos lá fazer atividade com a piazada, né? E olhei para aquela parede lá, nossa, que bacana, né? Foi a primeira vez que eu vi, assim, que eu realmente olhei com olhos de quem vê um espaço possível, né? E aí fizemos aquela atividade lá, e aí o pessoal disse, quer vir aí conhecer, né? Tem atividade toda terça. E aí fui na primeira terça-feira, e de lá nunca mais saí, como a gente diz, né? Desse espaço, nunca mais saí. Era realmente uma galera muito que apoiava muito quem estava chegando, acolhia, né? A palavra é uma galera acolhedora. Tu te sentia em casa mesmo. Eu estava conhecendo as pessoas e tu já se sentia parte daquilo ali, parte da UPS. Então, tinha uma organização onde tinha um grupo, oferecia, um curso, né, de iniciação, onde você aprendia o basicão mesmo. E aí a gente começou a fazer o curso. Nós íamos nas terças e o curso eu acho que era um outro dia da semana, que era para quem estava começando. E aí a gente se conheceu, eu e a Paty fizemos esse curso juntas. Foi no curso. E foi muito bacana, porque ele tinha o espaço ali, a parte técnica, né? A gente tinha uma apostila, os nós, a gente aprendia na praia, e tinha a saída para a rocha no final de semana. Então, aí eu fui pela primeira vez, escalei em rocha no Itacolumi. Foi a minha primeira experiência, assim, e foi bacana, assim, era frio, eu lembro, aquele vento ali, mas de lá para cá, nunca mais eu ficar longe. A gente fica pelo tempo, pelo nosso cotidiano, pelas nossas, muitas vezes, prioridades que, né, A vida. tenta conciliar a vida, né, mas não dá para ficar longe mesmo. E realmente uma coisa que
que é importante, assim, dentro da escalada, dentro desse movimento todo, é essa questão do, do grupo que você está, dessa parceria, desse apoio, desse incentivo. E por isso é importante essa questão da gente, mulher, né? De a gente estar se apoiando, de a gente estar se puxando uma outra. A Paty sempre está me puxando nesse cotidiano atual, assim, de trabalho. Eu me enrolo um pouco, sabe? Me prendo demais, assim, porque a gente cria, assim, é difícil de... Porque a demanda sempre tem. A demanda tem todo dia, tem a todo momento, tem a toda hora, se tu ficar hoje por várias outras situações para resolver, enfim. Então, a Paty sempre tá me puxando. Como assim essa semana? E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, a gente tá sempre se apoiando. Tá tendo um delay pouco, assim, na tua fala, sempre no final. E eu consigo entender, mas ele tá dando, né, Paty? Tá, Eu não sei tá se eu dando. tenho que virar um pouquinho para Aqui, vou ver se eu vou para um outro modem. espaço. Não sei se dá para virar um pouquinho perto do modem, ver se melhora, porque é sempre no final da frase, Eu né? vou chegar mais Mas aqui assim, do modem, vou ficar aqui pertinho do foi modem. legal escutar Melhorou? vocês, como vocês começaram a escalar, porque agora eu compreendo muita coisa, né? E uma das coisas que eu compreendo, agora eu entendo porque que vocês não escalam com qualquer pessoa, só comigo de diferente. Porque porque geralmente, tá? Essa galera aí de 15 anos aprenderam com aquele que aprenderam com o outro que aprenderam, né? Hoje a gente vê que já tem uma demanda de cursos maiores. E vocês já foram aprender de forma correta, fazendo curso. Então, gente, é muito diferente escalar com as duas. Porque elas olham e fazem o check-up o tempo inteiro de procedimento. E eu acho isso tão legal, porque assim, ó. Tanto que a gente se olha e eu até digo, você pode me dar uma segue? Você sabe? É uma pergunta, é um respeito, é um olhar. E é um cheque, né? A gente olha mesmo. A última vez que eu escalei com vocês, a Clau olhou, não, vamos olhar. E aí eu achei tão assim, falei, nossa, porque eu tenho experiência. E mesmo assim, a Clau quis olhar e conferir. Gente, isso salva a vida, né? Isso é muito importante. E às vezes a gente vê meio Exatamente. que banalizando, né? O esporte de aventura ou o esporte vertical, né? A galera nem olha direito pro colega que tá escalando e vai. Esses dias eu vi uma galera que eu não conseguia soltar o grigri, não conseguia dar a corda. Então, eu acho que a gente tem que estar atento mesmo. E que bom que vocês falaram a forma que vocês aprenderam que foi a correta, né? E que está sendo correta até hoje, né? E desculpe a brincadeira, é que realmente a gente não pode escalar com qualquer um, tá? A gente tem que saber com quem a gente escala, porque é a nossa vida A ponta da ali. tua corda, a ponta da tua corda faz muita diferença, né? Eu sempre digo que a ponta da corda tem que deixar o escalador tranquilo e tem que fazer o escalador sentir confiança, né? Então, ele tem que estar escalando, não se preocupar com a segurança que está sendo dada para ele, sabe? É sobre isso. É Eu, sobre isso. Clau, quer falar um pouquinho, ver se melhorou, Claudinha? Oi? Acho Só que queria agora testar, ver se tá ok agora, melhorando. Eu realmente estou com um delayzinho de vocês também. Tá? ele fica bem É, pouquinho. Isso aí tá chovendo aqui, tá bem, de repente pode até ser isso Tá, aqui. mas quando isso virar o podcast, eu acho que não vai dar muito para perceber, tá? Que esse que é o objetivo. A gente cria aqui e depois manda ao YouTube e vira o podcast lá. O podcast não, mas o áudio no próprio Spotify. Mas, gurias, eu vou quebrar um pouco aqui o protocolo que eu mandei até roteirinho para vocês. Gente, a nossa conversa e esse querer tanto que as gurias estivessem aqui foi porque quando eu vim para o Rio Grande do Sul, o que predominava aqui e o que predomina são as vias clássicas, negativas, né? Que exige uma força absurda, galera. Mas hoje cresceu o esporte, galera, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul em geral. Hoje a gente tem diedro, tem vertical, tem levemente, tem teto. E diante de todo esse cenário, nós mulheres, começamos a ver a necessidade de querer desafiar e abrir linhas e vias, né? Eu lembro que eu escalei uma via no Iê que é a Encantadas.
e eu não sabia que era das meninas. E aí depois eu falei, nossa, é das gurias, gente, eu tenho que falar com elas. Porque, não sei, posso estar falando bobagem, mas às vezes não é tão divulgado ou tão falado assim, né? E eu achei incrível ter uma via aberta por mulheres lá no Morro do Iê, que eu posso falar? No Morro do Iê. Isso. Aham. Sim. E eu queria muito que vocês contassem o porquê de abrir uma via, as duas, ou se tiveram outras pessoas Parece envolvidas. que foi mais uma. Foram 3 meninas. Tá, eu quero que você conte então um pouquinho, porque foi um pouco diferente do que eu tô acostumada a abrir via, né? E por que que foi diferente? Então, não sei como é que vocês vão se dividir. Acho que vai ter um diálogo entre vocês duas e eu só vou escutar. Então tá. Espero que. Como é que tá a situação do meu áudio? Tá com um Tá mínimo ruim delay, ainda? Tá mas comigo, mas eu É, entendo. eu, eu tô também dessa forma. Então, um delayzinho. Mas assim, posso começar, Paty? pode, claro. Então, lembrando, né, da abertura da via, ela foi aberta, a gente conquistou em 2014, né? Maio de 2014. E na AMES, então, nós começamos na AMES em 2011 e a gente, esse espírito, assim, de escalada coletiva, a gente fazia muito, em CAMES a gente chamava, né? Encontro do pessoal da AMES, assim, a gente fazia nos lugares, assim, então ia toda a galera, vários carros, a gente ficava, passava, fazia acampamento junto, e daí, durante o dia, a gente saía. E nesse ano, acho que já tinha sido, acho que 2000 por aí, a gente tinha, eu tinha assistido um vídeo no YouTube de umas meninas do Espírito Santo que tinham aberto um chamado Amigo Imaginário. Todo mundo deve ter visto, né? E era um rampão, assim, enfim. E quando a gente estava num desses encames, encontros da AMES, assim, a galera toda, a gente se distribuía durante o dia, assim, cada um ia para um canto e à noite a gente se reunia no acampamento para contar o que tinha feito, o que tinha escalado, que perrengue tinha passado, enfim. Aí passando numa rampa assim que tem lá em Caçapava, eu olhei e pensei, nossa, por que não abrir? Por que a gente não faz uma via aqui também, igual as meninas lá do Espírito Santo? Imagina uma via nossa, sabe? Foi aquela coisa, tipo, que até então nunca tinha na cabeça. Claro, começando, né, também, a gente não tinha essa coisa de quem, eu pelo menos falo por mim, assim, parar para pensar, eu estou fazendo uma via aqui, tem uma proteção, mas da onde surgiu essa proteção? Quem colocou? Quem pensou em colocar ela nesse lugar? Por que ela está nesse lugar, né? Então, foi a partir dessa conquista das meninas lá do Espírito Santo que né, comecei a pensar nesse outro lado, assim, como é que fazer essas proteções? E aí, nesse encontro lá em Caçapava, é que eu voltei assim e puxei, falei para as gurias, quem era a Lede também estava junto, Lediane Marques, que foi a nossa outra parceira, né? Foi um trio. E aí eu voltei para as gurias. Na verdade, eu fui assim, meio, será? Até eu pensei, né? Joguei para as. Vamos fazer. Na hora, ninguém titubeou, era sim, claro. Então, assim surgiu a ideia. Mas inicialmente era fazer lá em Caçapava. A gente estava lá, sei lá, por causa do rampão, porque seria mais fazer, né? Uma rampa mais fácil e tal. Mas aí esse ano foi um ano em que a gente estava muito presente nesse morro, no Iê. O pessoal estava indo lá, conquistando via, frequência. Então era um morro bem... era o nosso point, né? O ponto de encontro do pessoal. Todo mundo ia para lá.
o Paulinho, um incentivador muito do morro, que agora tem lá o Refúgio Sonho de Montanhista, né? Apaixonado e acabou inspirando todo mundo aí também e tal. Então, né, numa dessas idas, e a gente também, além das meninas, claro, a gente comentou o restante da galera da AMES, né? A gente tá pensando em abrir uma via, gente, né? Séries, enfim. O pessoal super apoiou também, né? O pessoal foi bem receptivo com a ideia, se incentivou. É muito bom, faço mesmo. E aí a gente, então, numa dessas idas no morro do Iê, é que a gente passo lá, o pessoal também, tem um lugarzinho ali bem bacana. Deem uma olhada, se vocês não se interessam, talvez seja um lugar para abrir essa via de vocês e tal. Então, a gente foi, olhou e fez esse planejamento. Então, foi aí no primeiro final de semana que a gente foi, 17 e 18 de maio de 2014. Claro, a gente queria primeiro, no momento assim, o pessoal já estava usando furadeira, né? Já estava fazendo as conquistas de via, ou então, né, as aberturas de via com furadeira e tal. Mas a gente estava naquela que queria fazer a experiência, né, do martelo, de fazer assim, Ia ser roteiro. no método, no raiz, no método. Raiz, eu não quero esse negócio de furadeira. Não. E aí a gente então iniciou, né? Foi com uma galera, assim, com o pessoal da AMES, que foi junto, a gente acampou lá, né? Não tinha ainda o refúgio ali, a gente ia pelo um outro lado do morro e entrava pela propriedade de um senhor lá muito bacana, que a gente ia sempre, enfim, e a gente acampou bem no mato mesmo e passou esse final de semana lá fazendo. Primeiro fizemos então, as primeiras chapeletas foram ali né, na base do martelo. Gente, fazem 12 anos isso? Sim. Será que Cada uma de nós primeiro começou levou mais ou menos 1 hora, cada uma levou 1 hora como a gente martelando está falando de registro histórico, essas coisas que é muito bacana, eu não sei, será que teve alguma conquista antes feminina dessa de 2014? Será que tem ali no morro? no Rio Grande do Sul, amiga? Aqui no Rio Grande do Sul a gente É pioneiro? Eu acho que sim. Eu acho que não. Acho que sim. Outras mulheres Pessoal, conquistaram. é assim, ó. Esse é um lugar de história para a gente ter o registro. Então, até o momento, a gente não tem registro de vias abertas antes de 2014 feminina. Eu vou deixar aberto aqui para que quem conhece, quem sabe. Carol, você tá aqui. A Carol tá na live, tá escutando. Carol sabe. A Carol, tô te Carol. esperando na live, Carol. Quero abrir a via com você. Vamos lá, amiga. Carol, você sabe. Se não foi, se a Carol, eu acho que vocês são pioneiras da abertura feminina aqui no Rio Grande do Sul. Só vou tirar o boné para vocês. Beijinho no ombro. Não sei te dizer, cara. Eu acho que a gente tem que confirmar essa informação. Sim, Porque pode ser que tenha tido vias femininas antes, sim. Tá, vamos confirmar, sim. É. Que legal a gente fazer esse registro. Carol, você não me escapa, Carol. Eu tô esperando ela pra live, eu tô esperando ela. Porque essa aí também abre via que nem mulher, hein? Mulher forte. Continua, Paty. E aí, cada uma de nós, então, fez um furo, né? Com batedor mesmo, batendo, passa os 3 ficando no cliff mesmo ali, botando o cliff na rocha, martelando. Detalhe, Paty, a rocha não é um basalto como é aqui. Não, lá é arenito. Então, lá, além de pôr o cliff, achando que o cliff vai vazar no arenito... Vaza, né, amiga? Vaza!
Ele vai. Faz. Você não pode, você tem que colocar mais alguma coisa pro parabolt parar, né? Não é só Sim, como põe o basalto, né? Como é sim, que é a tudo? gente fez com cola, né? O processo com cola. Sim, Então, colocamos a cola e fez o... Aí cada uma levou em torno de 1 hora, a gente contabilizou. 1 hora para fazer. Aham. Batendo, 1 hora para com cada uma. o batedor, né? Foi a época da minha tendinite ainda. Enfim, foi 1 hora, mas eu queria fazer. E aí, depois que cada uma botou as 3 primeiras chapeletas, então a gente pegou a furadeira. Falei, tá, então o próximo furo cada uma vai fazer com a furadeira. 15 segundos. Pss, né? Ah, Outra- foi assim. Uma manteiga no arenito. Mas a gente queria ter, que nem a Cláudia falou, né? A gente queria ter essa experiência, assim, de como que se faz as vias, né? Como que se faziam as vias mesmo, né? De todo o processo de conseguir ali se ficar enquanto estava batendo, ficar na rocha, fica com uma mão e a outra martelando, sabe? Fica no cliff, tem apoio, não tem. Todo esse processo a gente queria passar, né? Então era a ideia passar trabalho mesmo para ver Vocês como é abriram debaixo para como que faz Experienciar. A o gente queria processo. É, a gente queria experienciar esse experienciar. trabalho mesmo, né? Todo esse trabalho de fazer. E aí depois, então, cada uma fez com a bateria, e, né? Então, super rápido, fizemos a parada. E a ideia era fazer uma outra, então, enfiada, né? E aí, essa enfiada, ela não saiu logo. A gente fez a primeira parte. parte, colocou a parada, e a ideia era continuar. E daí começou, qual é o nome da via? Qual é o nome da via? Calma, o nome vem, né? Muitas vezes. A Carol, eu parei para ler a Ah, mensagenzinha da Eu Carol. sabia! Ó, gurias, vocês são as primeiras cordadas só de gaúchas. Abrir uma via a martelo de baixo, com certeza. Foi uma... Obrigada, diva! Então valeu, vamos fazer uma Carol. também, Carol. Vamos fazer uma aí Sim. junto. Ó, vocês têm que comer. Vamos. Hoje é um dia de comemoração, é um dia de registro, de contação de história, para que essa geração e as futuras lembrem de todo esse legado feito e deixado. Porque isso tem que estar registrado, isso não pode se perder. É sobre isso. Porque a gente não tem esse costume, né, amiga? Acaba que não é nem Aham. por não querer, não é o não querer fazer, é não ter esse costume. É. Eu acho que só assim. Talvez por ser mulher, sabe? Sim, Não, a gente não quer aparecer, a gente vai estar aparecendo se a gente falar, né? A gente é, tem essa cultura assim, uma vias masculina, fulano conquistou tal via, fulano conquistou tal via, né? Mas parece que o feminino, quando ele faz isso, ele quer fazer para aparecer, né? Não sim. sei. Eu acho que quando a gente não conta a nossa história, a história da escalada que a gente está falando aqui, do montanhismo, isso se perde. E toda a ancestralidade que veio antes e lutou para que nós pudéssemos fazer isso, ela se perde junto. Então é importante. Eu lembro que quando eu cheguei na Via Encantadas, quem falou com o maior gosto foi o Paulinho. É a Via das Gurias. Diz que guria? Tipo, meu, não conheço. Não, não tô acreditando. Como é que elas nunca me falaram? Não, não, não tô acreditando. Aquilo para mim foi. Eu falei, não, não tô acreditando. Elas me contaram isso. Como, meu Deus, isso tem que ser comemorado. Foi uma coisa assim que eu senti. Porque isso tem que ser contado, amiga. Assim como tem que ser contado que a Carol ali em Bagé abre via, né? Assim como tem que ser contado que aqui em Caxias também as mulheres têm mulheres que abrem via, tem no Brasil, né? E não é Sim. e a gente não é aparecer não, gente. É contar a nossa história. E eu não tenho vergonha de contar a nossa história. Ela precisa ser contada. E eu tô muito feliz de saber disso aqui, ó, ao vivo. E aí, então, só para a gente finalizar essa parte, a segunda enfiada ficou, né? Não foi conquistada naquele momento.
E aí ficou, realmente ficou, né? O ficou foram meses. Ficou, E tanto que ela ficou, além de ficar, tanto que ela ficou, a segunda via, então delay mesmo. tá, Além de ficar a segunda via para depois, ainda ficou o nome, né? ficou Porque quando sem a Carol nome, né? foi lá, Eu acho, e todo mundo quando a que ia Karen foi escalar lá, lá. não tinha nome, né? O Paulinho dizia a via das gurias. Eu acho que sim, é. Ficou um Acho que tempo sim. sem o nome. E aí o pessoal ia escalar, o Paulinho dizia, Via das Gurias. A gente falava, não é Via das Gurias. Ele falou, vocês têm que botar nome. Eu falei, mas é que o nome ainda Não não veio. nos mostrou qual o nome, né? Não é só chegar e dizer um nome. Não, o nome tem que ter um sentido. A gente tava, as três estavam pensando isso. O nome da Via, nossa conquista tem que ter um sentido. O nome tem que ter. E não, e, enfim, ficou muito tempo. E a gente voltou para fazer a segunda enfiada, né? A segunda em final do ano de 2014, em novembro, dezembro, né, Claudinha? E, Isso. e aí, ali a gente completou a segunda, então finalizando os 35 metros de via ali, né? Que é uma via, hoje em dia, muito usada para fazer cume, o pessoal está usando muito, É muito né? frequentada. É muito frequentada e é muito Muito legal frequentada. ver que quase todo final de semana que o Guria. pessoal tá lá no Iê, a Encantada está sendo Tá, escalada. eu sei que vou E mudar. aí foi. O que que é essa sensação? É uma das vias mais frequentadas. O que que é falar sobre isso? Porque eu me emociono, cara. Porque é olhar a linha e dar a possibilidade de outro poder chegar lá. Eu ia dizer, eu tenho essa sensação, assim, que é a questão. É gratificante poder contribuir para a escalada de outras pessoas e também saber que tem pessoas que estão construindo história ali, porque pode ter sido a primeira escalada de alguém, pode É, ter sido a primeira guiada de alguém, né? Então alguém construiu uma história com a Encantada. Além da nossa história, a gente está contribuindo para outras pessoas ter história nela, né? Porque a gente também constrói histórias nas vias que a gente escala. E que a gente nem para pensar quem conquistou essa via, quem abriu essa via, né? Então, essa questão de contribuir nisso, assim, até não é nem um contribuir, é um retribuir, né? Porque a gente também escala, né? E a gente está retribuindo que pessoas tenham história ali. E quando a gente. E o Paulo, né, o Paulo que está lá no Refúgio posta sempre pessoas escalando ali, fazendo iniciação. Iniciação na Encantada. Poxa, a pessoa começou a escalar ali, né? Na via que a gente conquistou. Então. me perdi ali no E, nome, tá? Eu me perdi E no eu não e é falei. muito bacana ver. Não falei, não cheguei a falar. Daí, enfim, a gente terminou em 2014. E aí, quando a gente terminou, a gente desceu, eu tava ali na base da via, falei, nossa, saiu a Encantada. Encantada, sabe? Saiu. A questão foi que ela demorou tanto tempo para sair a segunda enfiada, que quando saiu, a gente falou, nossa, tá encantado isso, é encantado. cantado. E as pessoas, Porque a várias gente queria. pessoas já vieram falar pra gente, que nome lindo, não é tão carinhoso. Eu falei, mas qual o significado do encantada, né? É esse, é porque ela estava encantada para sair o último. Às vezes o pessoal acha Às que é vezes outro não, sentido, né? Mas a gente queria fazer as três juntas de novo, né? A gente queria voltar juntas. E sabe como é que é, né? O cotidiano. Às vezes podia eu, a Paty, às vezes podia a Lady e Paty, às vezes podia. E a gente, para conciliar as três juntas de novo, é que foi o problema. Que aí ficou em. Sim, porque não é só a escalada que tem aí, como vocês falaram, né? Toda a profissão, a questão da casa, toda a Todo o resto. organização, querer escalar. exato. E aí foi quando fechou a data para as três se encontrarem. E logo depois que a gente conquistou essa via, eu fiquei muito pilhada para conquistar mais via. Eu dizia para Cláudio, vamos conquistar mais via. Vamos. Eu acho que tem que ter esse movimento, assim, Esse movimento. esse bichinho da conquista de via me pegou, assim. Então, quem quiser me convidar para conquistar a via, ó, que tá na live aí, ó, vou fazer meu merchan, me convide. A gente tem aqui, hein? Eu não esqueci. Não, tô A gente dentro, tem um convite da tô dentro. Karen aí, ó. Compromisso nós Sei, três né? aqui na Serra. Carol, se quiser chegar, Tinham pode. ficado pro final de abril, maio, a primeira, Tá aí, ó. né, Agora investida em olhar e
Gente, deve ter que vir, né? A gente já olhou até as paredes aqui. Já Só que olhei umas paredes. isso, né, gente, é conciliar todo mundo numa única data. A gente E tem com o que. nosso clima É. maravilhoso. Hã? E com o nosso clima maravilhoso. Aham, também. Como é que vocês estão aí encapotada, né? Ah, é. Tô encapotada aqui. E ontem você fez a live com a Thay de alcinha. Ah, no Cipó de Alcinha, gente. Eu falei, o que que é isso? É muita injustiça. Ai, gurias, que legal. Não, fico muito feliz. Era sobre isso. Eu queria contar esse momento. Esse é o mais importante, assim, não é o mais importante, é um dos mais importantes para esse registro agora, que é o catalogar as histórias das mulheres que contribuíram de alguma forma no montanhismo. E não é só contribuir, né? Que nem tu falou, né? É contribuir, né? É uma contrapartida com que a montanha nos oferece. E É um essa retribuir, né? é retribuir. E sobre isso que a gente vai falar também. O que, que é a escalada? Ela entrou na vida de vocês e ela se tornou uma paixão tão forte, né? O que, que a escalada, a montanha, ela nos ensina? E qual é o maior aprendizado que a gente leva para a vida sobre tudo isso? Que a gente vive, né? Isso. Não é uma coisa que você começou a praticar e não vai mais. Ela transcende a questão da escalada, né? Tu traz o que você aprende na escalada e na montanha para a vida. Mas para vocês, como que é isso? O que mudou na Claudinha antes e depois? Na Paty antes e agora? Porque são pessoas diferentes, né? Exato. Então, eu vou a minha uma outra paixão que é a prática de yoga, né? Eu fui buscar na yoga depois da escala, aperfeiçoamento para escalar. Então, eu fui buscar na yoga uma coisa que ia me auxiliar e eu descobri nela uma outra paixão, uma outra maneira de ver a vida, um modo de espírito. E essa foi uma das questões assim que veio pela escalada e ficou e mudou minha vida. E é claro que tanto uma quanto outra elas fazem com que a gente esqueça, ou não é esquecer a palavra, mas é que a gente esteja num estado tão importante, forte de presença naquele momento, que a gente consegue, que o resto fica em silêncio, né? Porque a gente faz cotidiano, né? As coisas, as correrias, o dia a dia, o nosso ser mulher, o nosso ser profissional, as demandas, o mãe de quem, filha de quem, enfim. E, e quando você está escalando ou está meditando na yoga, você tá só você ali. E você consegue se o resto. Então, o estar presente é uma coisa que você traz para a tua vida. Que a gente precisa de tanta ação para estar escalando, tanto estar ali é um momento em que você está exposta, né? Sim. Você tem que estar. Então, você acaba trazendo isso para a tua vida. Eu trouxe para minha vida essa condição de saber, por exemplo, que eu tenho milhares de outras coisas para fazer em determinados momentos, mas que agora eu tenho que estar aqui e eu tô inteira, né? Uhum. A presença, né? E eu acho que até a forma do que olhar a vida, né? Porque às vezes a gente se cobra tanto e quer tantas outras coisas que quando tu tá lá na natureza, você vê que aquilo que realmente importa na tua vida, né? E na verdade, vem para a vida isso e nos traz esse aprendizado, né? E a escalada está te ensinando todo o tempo. Todo o tempo. A gente aprende em cada fase que a gente está vivendo, é uma coisa diferente. Por exemplo, no atual, eu estou trabalhando as frustrações. E junto com isso, a comemoração de cada conquista, cada pequena coisa.
né? Porque é sobre isso. O ficar feliz e comemorar por conseguir ter ido para a rocha essa semana. Ou não, no Sim. caso, só choveu. Não, não, mas eu entendo. Mas tu É foi. você Então, teria coisa para fazer, mas é você abrir mão sim, e fazer o que exatamente. faz. Exatamente. Então, e essas questões são muito importantes que vêm para a nossa vida. Porque você celebrar cada conquista te bater as frustrações. Sim. Né? Eu não consegui terminar essa via, claro, é maravilhoso, vou fazer uma cadena se eu fizer, mas o trajeto que eu consegui fazer, comemorar esse trajeto, eu consegui, sabe? Então, isso é na vida. A cheia de obstáculos, a vida tá cheia de coisa que a gente, eu queria hoje estar assim, eu queria ter feito isso, feito aquilo, e não consegui. Então, repensar o caminho e trabalhar com a tua frustração, comemorar as pequenas vitórias, são coisas que tá ali, tá na rocha e tu traz para tua vida, né? É muito importante. Combate à depressão. Faz parte da terapia, né, Paty? E aí? Como é que é a Paty antes e a atual da escalada? Tu vê muita diferença, até. Bom, você é da natureza, né, Paty? Mas a parte atual está aprendendo a ser mais humilde. Eu acho que uma coisa que uma condição que a escalada me trouxe foi a humildade, assim, né? Porque não importa o quanto a gente está preparado ou para alguma via ou para alguma trilha, né? Tanto falando em escalada quanto montanhismo, sempre aparece uma condição nova que tu tem que saber como lidar naquele momento, né? E tu tem que ser humilde para lidar, porque às vezes tu acha, não, eu sou foda, eu vou conseguir fazer, vamos lá. E aí apareceu tal situação, como é que eu vou resolver essa situação? E tanto numa via, né? Como numa caminhada, numa trilha. Então, acho que a humildade é tu ser humilde e saber lidar com isso, né? O saber lidar com isso. Eu acho que isso é um grande aprendizado para mim. E a questão da empatia e do entendimento com quem está comigo, mais. Tanto da minha dupla da escalada, como da minha dupla de trilha, da minha dupla de montanha. Tá, vamos lá, tem que ser assim. Não, mas essa pessoa não é assim, ela é diferente. Diferente. Né? Então, o entender o outro, eu acho que eu aprendi muito. E estou aprendendo ainda, né? Porque a gente está sempre aprendendo. É. Então, é o entender o outro e, não, mas vamos lá, falta tanto para o cume, vai dar certo. Não, mas eu não consigo, a outra pessoa, ou eu, né? Ok. Sim. Então, a gente tem que ter a humildade de dizer, não, a gente vem em outro momento, a gente não vai arriscar, né? Então, e tanto quando a gente está querendo uma cadena, né? Que nem a Cláudia falou, é aprender a lidar com isso. Então, eu acho que isso é um fator que me pegou muito, a humildade, assim, porque eu me cobro muito, eu sempre me cobrei muito, né? Uhum. E pessoalmente, profissionalmente, então, tu ser humilde e dizer, não, eu não preciso me cobrar tanto, né? Eu posso ir mais curtindo o momento e não. Então, Amadurecimento, né? Isso também é muito legal. exato. Ela nos traz. Aproveitando que tu tá com a fala, me conta como surgiu a ideia do projeto aí de conquistar os 14 mais altos picos do Brasil. Me conta! Essa eu posso dizer que é a primeira gaúcha, com certeza absoluta, assinando embaixo. Agora, o Brasil está aqui. Ah, Os 14 picos mais altos do Brasil. Que bacana, Paty, esse projeto, porque não é só projetar, né? Porque tem correr atrás para realizar, porque tudo também tem as questões financeiras, tem trabalho, né? Conta para nós como é que surgiu e depois, lógico, né? Qual que te marcou mais e por quê? tentar resumir, então, tá? Imagino. Eu vou tentar Ah, é? resumir. Então, a ideia desse projeto pessoal de atingir os 14 picos mais altos do Brasil, né? E quando a gente está falando em pico, a gente está falando segundo o critério, só para assim contextualizar, né? Tanto é morro, como pedra, como monte.
né, que é de acordo com os critérios do IBGE, né, que é aquele critério da proeminência topográfica, né? Então, esse projeto pessoal surgiu depois de um convite que eu fui para uma expedição a expedição para o Pico da Neblina, né, no ecoturismo Yanomami. Foram 4 montanhistas representando o Brasil, aqui do sul, né? E eu fui convidada a ser a quinta. Então, eu estive no Pico da Neblina, que é o ponto mais alto, né? O pico mais alto do Brasil, o ponto mais alto do Brasil, com 2.995. E aí, participando dessa expedição lá, né? Que aí, só para contextualizar bem rapidinho, né? Que essa expedição, então, ela foi a fim de fazer a manutenção da trilha para o Pico da Neblina, né? A Confederação Brasileira de Escalada e Montanhismo, então, tinha esse projeto. Nós passamos 20 dias lá na Floresta Amazônica, junto com os Yanomamis, fazendo a manutenção da trilha. E nessa manutenção incluía colocar degraus também nas partes mais lisas, que eram rochas. Isso, devido à experiência de conquistar a via, né, feminina, também ajudou muito, porque eu coloquei degraus lá, né, nos locais mais fazendo junto com o restante da equipe, furando, colocando, né. Então também a experiência de ter conquistado a via ajudou muito o trabalho que a gente fez lá de manutenção da trilha para o Pico da Neblina. Que Então, legal. Que né, bacana. não, E foi uma foi experiência. essa história. Olha que bacana, Paty. Tem que contar e registrar. Agora cortou um pouquinho Ah, para mim o que tu eu falou. falei que bacana, eu não conhecia esse trecho da história. Eu já só sabia, meio por cima. Mas que bom que tu tá contando pra gente registrar. Então, A gente até, eu e a Betina, que era a outra menina que estava junto na expedição, foram 2 mulheres e 3 homens, né? tá. A gente contou a gente fez num encontro que teve de mulheres em 2018, lá no Gelaim, né? A gente fez uma palestra contando, assim, foi bem Olha, bacana, né? Foi muito bacana a experiência Contando lá. como é que foi a expedição, como é que foi a conquista feminina, né? De e estar vocês lá. ficaram muito tempo nessa primeira que você foi, nessa expedição? Nessa manutenção de trilha? Foi um período? Foi, Foi um período que vocês ficaram nessa nós, manutenção? fi- nós ficamos 20 dias lá, Sim, nossa. 20 dias na Floresta Amazônica, né? A gente dormiu em redes. Daí Uhum. lá perto do cume a gente dormia em barracas, né? Eu e a Betina ficava numa barraca e os 3 meninos em outra barraca, né? E os Yanomamis, Funai, né? A IRCA, que é Sim, uma toda uma... associação lá. Então teve foi uma expedição de longo prazo, assim, né? A gente colocou 52 degraus na trilha, além de correntes, né? A gente fez para a trilha ficar viável e só ter uma trilha, né? Não ter trilhas acessórias, uma vez que a floresta amazônica está sendo tão degradada, fazer a trilha ser somente no mesmo local, né? Uhum. Então a gente fez essa manutenção dessa trilha lá, e os Yanomamis pegaram junto, né? Um dos objetivos do projeto era que os Yanomamis também estivessem presentes nas expedições, né? Que as empresas, depois que abrissem, isso foi antes da pandemia, né? Depois teve um tempo que ficou fechado, enfim. E agora, quando retornassem as expedições que já retornaram para o Pico da Neblina, então os Yanomamis pudessem participar junto para ter uma fonte de renda ali, né? E a maior parte da fonte de renda dos Yanomamis vem do garimpo. E isso é uma situação muito precária, né, lá. Imagina, Paty, porque assim, nada pode, né? Nada pode, mas não oferecem um trabalho ou opções de fonte de renda para eles. Exato, Empresas se instalam, elas têm o dever de contratar a comunidade, porque exato. elas estão explorando o E a seu. gente acessa o Pico da Neblina através da comunidade lá, né? Imagina, tu passa e não Para pode. chegar no Pico da Neblina, tu vai a São Gabriel da Cachoeira, tu pega 4 horas de carro numa estrada lameada, com as bandeirantes lá, tu chega numa outra região, tu pega barco, tu leva 9 horas de barco nas barqueiras até chegar à comunidade que se começaria a trilha, né? Então tu tá acessando terras indígenas, Com certeza. né? Então O tu tem. mínimo que a gente tem que fazer é contribuir com aquele local e com as pessoas que vivem ali, né? É o mínimo. Exato, é o mínimo. Porque a galera. E a galera quer, né? E E a a gente galera quer, quer ir, então a gente tem que tomar essa consciência. É super importante isso. né?
Então, vamos fazer uma live disso. Cidade local. Hã? É, isso aí. Específico. Vamos fazer uma live contando. É. Não, porque foi. E a participação deles é essencial, né? Porque eles têm um retorno com a comunidade que está com os turistas, na verdade, né? Com os turistas que estão visitando ali. E nesse período que a gente ficou lá, a gente acabou tendo mais contato com eles. A gente assistiu a rituais deles, assim, Ai, foi fenomenal, assim, foi uma experiência incrível, né? E, enfim, e aí depois de realizar essa manutenção da trilha, a gente fez o cume do Pico da Neblina, né? E aí, uns 2 dias depois, a gente fez o cume do 31 de março, que é o segundo ponto mais alto do Brasil, né? E aí, depois que eu voltei dessa expedição, aí foi quando deu o estalo do projeto. mas já Eu fui tem nos os dois dois, né, mais Claudinho? altos, Que era fazer o então, resto. né? Vou fazer mais. E aí eu tenho 2 anos, eu quero fazer os 10 mais altos. Aham. Ok, né? E a expedição do Iaripe foi em 2017, então até 2019 eu quero fazer os 10 mais altos. E acabou que rolou um pouquinho mais dos 10, né? Então, assim, que nem tu disse, exige, tudo foi financiado, né? Pessoalmente, pessoal, Teve né? o Não, trabalho, o esforço. foi trabalho e esforço, né? É. E, esse ano, então, vou fazer tal, né? Teve uma programação, planejamento, né? Teve o Monte Roraima, que é o local que não se pode, então, ir sem guia, esse foi com guia, né? Mas nos demais, toda a logística e toda a trilha foi por conta, né? Todos os outros, esses picos aí, eu fiz com o Tomás junto, né? Eu e o Tomás, assim, a gente acabou indo só nós dois. Então, toda a logística era nossa, a gente nunca pegava guia, né? Toda a questão da carga, mochila, era tudo com a gente, assim, né? Então, dali foi dessa ideia que nasceu o projeto de, não, eu vou conseguir fazer os 10 cumes e acabou dando extras, assim, né? Ai, E eu legal. confesso que eu ainda penso, quem sabe não dá para fazer os 20, né? Quem sabe não dá para fazer 21, 22, sabe? Eu acho que esse é um projeto meio infinito, assim, sabe? Aham. Que E bacana. E daí assim também tu vai viajando e vai conhecendo vários lugares, né? E não aleatórios, né? Com o teu objetivo. ah, Planejar, projetar, ter essas metas, assim, é muito bom. mas foi um período que a escalada ficou um pouquinho de lado, né? Porque aí tinha que também fazer um certo treinamentinho, né? E aí E acabava quando tinha tempo, tu investia para. é o foco para aquele momento, né? O aeróbico tem que carregar bastante equipamento, né? É cansativo, né? Nossa. Tem trilhas que não tem água no caminho, picos que não tem água, né? Daí tu tem que carregar 4 litros de água na mochila, né? Mas aquela. Mais tudo. E É, eu sempre fui muito de dividir peso, sabe? Não carrego menos, eu quero dividir, né? Então, a gente tem né? Essas coisas, não Essas consigo coisas, essas coisas, né? E é bom, porque isso mostra claro. que a gente consegue fazer as coisas, né? Que a gente não depende de sempre, mas, né? mas quando o Leco quer carregar minha corda, eu digo, pode levar, negrinho. Mas hoje em dia eu tô dizendo que Mas eu te entendo. Hein? E eu quero que vocês me contem alguma história engraçada que vocês duas vivenciaram juntas, que vocês tá, só levam, vou finalizar a sabe? questão que tu perguntou qual foi o mais. Eu achei que uma- eram os dois, desculpe, porque daí se iniciou por eles. É, Tá. mas o que me marcou muito profundamente foi o Pico da Neblina, Imagina. né? Porque eu passei a data do meu aniversário lá, dia 2 de dezembro, e Ó, aí pô, momento lindo. os Yanomamis fizeram uma. Ó, chega a me arrepiar. Os Yanomamis fizeram uma roda e cantaram parabéns, assim. Então, para mim, ó, foi o aniversário que mais me emocionou, assim. Sim, você viveu na comunidade, a Marcou. data. É, lá no abaixo do pico, assim, a gente comemorou o aniversário. E tinham 3 mulheres junto na expedição Yanomami, né? Só que elas não subiram até o trecho que a gente subiu, porque elas falaram que a montanha não tinha dado permissão para elas fazerem, né? E uma delas estava menstruada, né? Então ela colocou: a montanha não nos dá permissão de subir a trilha quando. Então elas foram só até
um pedaço, assim. Mas e ver essas mulheres junto com, né, elas ficaram no acampamento um pouquinho mais para baixo, não subiram até o último que a gente subiu, mas depois a gente reencontrou elas no acampamento de baixo, né? Mas ver essas mulheres pegando junto, né, de chinelinho, na selva amazônica, umidade todo dia, a gente tinha que botar a bota na volta do foguinho e não secava, era bota molhada por 20 dias, né, roupa molhada os 20 dias, porque a roupa não secava. E elas junto lá, assim, foi um momento que me marcou muito, assim, sabe, a integração e a reciprocidade dos Yanomamis com os brancos ali, sabe? Que estavam trabalhando, todo mundo trabalhando em prol de algo, assim, foi, para mim, me emociona muito. E a questão do respeito, né, com a floresta e Exato. com a montanha, né? Porque é um mundo para eles muito mais espiritual, Sagrado, é sagrado. né? Porque a gente fala que é a nossa espiritualidade, faz parte da montanha, mas é que eles vivem isso. E olha, ela pedir permissão para poder ir e não ter essa permissão, é você entender o respeito, né, ao bem maior ali, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece É. E depois elas foram pro cume, né? Uns dias depois elas foram. Então elas fizeram o cume quando elas tiveram a permissão. Naquele momento elas não tiveram e depois elas foram, sabe? Então foi muito legal isso, assim, foi. Nossa, eu imagino o aprendizado e a bagagem, Paty, que legal. É um privilégio, amiga. É um Nossa, privilégio mesmo. que Nossa, bênção, agradeça, porque olha, Agradeço. que história linda. Né? Foi Lindo bacana mesmo. demais, bacana demais. Mas a outra pergunta era qual? Amiga, olha só, você. Diante disso, a gente se calou assim, né? Pensando, nossa, aqui, porque Não, é um momento que tu tem que pensar que tu. fiquei pensando, depois que você foi nas outras montanhas, você mudou teu olhar sobre elas, né? Cortou. A Claudinha e ela, você cortou. Ah, quando, depois de todo esse momento que você virou, ficou lá com essa comunidade Yanomami, toda vez que tu vai para uma montanha, é um outro olhar para essa montanha. Não sei como te falar, mas eu imagino que seja a Cláudia não, a Paty, antes desse momento e depois. O respeito, você que já tem, porque você é bióloga, mas é mais do que isso, né? Não, foi um aprendizado incrível, assim, de como tratar as coisas. Foi de como o nosso coração pulsa no mesmo movimento do pulsar da Mãe Terra. Como nós estamos conectados, independente das tribos. Como a gente tem que estar olhando para o centro maior das coisas, que é o nosso planeta, que é a nossa casa, que é a montanha, que é a floresta. Como essa. É. Eu fiquei até eu fiquei muito pensativa mesmo, porque é como eles tratam, né? Às vezes a gente demora anos para entender como tem que ser tratado e eles já estão sinalizando para nós. E a gente quer que preservem a água, preserve também a natureza, mas a gente também não está preservando os povos que cuidam delas, né? Não, É tão. É uma live só sobre isso daí. é É muito verdade. profundo. É profundo, é verdade, é profundo. Vamos contar uma história engraçada das duas? Profundo é necessário, né? Vamos contar uma história engraçada das duas? Conta aí. O que aconteceu? Me contem alguma escalada, porque eu tenho certeza que ninguém esqueceu a sapatilha, que nem a outra vez que eu contei a minha, hein? Que história engraçada aí que vocês já viveram juntas, que falaram, não, aqui a gente não vem mais, ou a gente vem, ou essa via não dá mais, algum perrengue, ou alguma coisa legal. Não precisa ser Isso é só coisa séria. só coisa séria. Não, não, não. Não, gente, porque esses dias eu fui escalar, eu levei os dois pés esquerdos da sapatilha. Ah, tu Quase contou. perdi o dia da escalada. Aí pedi lá para uma pessoa me empreste, pelo amor de Deus, o pé direito, pelo menos para não perder o dia. Porque a gente sabe que é uma logística para escalar, né?
Sim. E chega lá, gente, não dá. Tem uma amiga aqui que bota fora a água para não carregar peso. Ah, Aí falta mas água. isso foi lá, né, nos primórdios. Eu vou jogar água que tá muito pesado e depois no final acaba a água. Essa aí é pesada mesmo, essa dói. Essa aí o Paulinho até hoje deve lembrar e quase que me jogou de cima do. E dá risada. Algum acampamento que É, passou frio, muito calor. Não, Essa pergunta, assim, confesso que uma história, uma tantas história, coisas assim, tantas né? Mas histórias que viveram juntas. são tantas histórias, né, que a gente acaba. que pega a gente assim, né? Meio de. é, Mas tudo bem. Mas eu acho que o que a gente, de todas essas histórias, assim, de todo esse tempo escalando, acampando e fazendo trilha junto, assim, eu acho que além acaba que teve momentos engraçados, né? Só que eu acho que eu não consigo lembrar agora de bate-pronto, assim. Mas eu acho que o que vale, assim, ressaltar é esse apoio mútuo, assim, sabe? Que se criou nos acampamentos, com as conversas em rodas de fogueira, sabe? Essa confiança, né? De dizer, vamos para tal lugar, sabe? Não ter receio de tu chamar a pessoa para qualquer lugar que tu queira ir, porque tu acredita e confia na pessoa que vai estar fazendo, escalando contigo, né? Então, eu acho que esse apoio mútuo, assim, é o que É bom, né? é bom, É, A não é. Paty sempre te convida para umas coisas que ela não te conta, na verdade. Eu sei dessa É. história, mas Mas eu não vou contar. não, eu digo que eu confio na Paty, que ela me É, convida, eu vou, depois ela me. E é sempre bom o convite. Até não, hoje. eu já Foram sei sempre dessa bons os história. A convites. Eu vou Paty dizer, fala não, assim: vamos, vamos e convidou, vamos. se eu consigo, eu vou e não me arrependo. E é realmente essa parceria, esse se conhecer, sabe? A gente é muito diferente, né? Uma da outra, e ao mesmo tempo, mas a gente se conhece a ponto que não tem frescura com a gente, sabe? A gente fala o que acha que deve falar e entende o momento, né? Consegue entender o momento uma da outra e tá tudo bem. E no outro dia tá tudo bem. E Então nenhuma tá. desiste da outra. Eu não coloquei aqui no nosso roteiro aqui, mas eu quero destacar que as meninas estiveram à frente aí. A Paty foi a coordenadora dessa etapa da Copa que teve aqui no Rio Grande do Sul. É isso, Paty? E a Cláudia, e a Cláudia teve junto. Então eu quero falar um pouquinho sobre essa questão dos campeonatos, que vocês também estão sempre envolvidas. Eu lembro de quando eu participava de campeonato, a Paty, a Clau, sempre lidando com o campeonato, sempre com arbitragem, sempre envolvidas. Então não é só nos movimentos femininos, tá? É tudo que fomenta a escalada também de competição. Eu sempre vi as gurias. E aí eu lembro que eu fiz o cursinho ali de árbitra, o primeiro, aí a Paty disse, eu olhei lá, a Paty, carinha, eu já tô aqui faz tempo. Eu disse, eu imagino, Paty, já tá faz tempo. A Paty tá como árbitra, quantos anos, Paty? Então, desses campeonatos estaduais, os nossos aqui do Rio Grande do Sul, eu comecei em 2014. Eu lembro quando eu cheguei aqui, o José era bebê. Assim, tu tá entregando essa idade, né? O José era bebê, eu participei de campeonato, já tava. 2014 eu comecei. Começou aqui no estado e depois foi se profissionalizando. Conte um pouquinho, Paty, que assim, ó, a gente também tem que contar, né? Vamos contar da etapa do Copa do Mundo. Vamos contar um pouquinho que você também estava arbitrando Compartilha conosco. em Sim, Curitiba. Conta um sim. pouquinho aí. Eu sei que, gente, vocês falaram que, ó, deu 1h10 já, tá? Se vê como o tempo passa. É, Tá? Nós vamos ter que correr, Paty, mas eu acho importante você falar um pouquinho disso, minha amiga. tá. Então, eu acho que nem tu comentou, né? A questão da arbitragem começou para fomentar o esporte mesmo, assim, né? A arbitragem é um trabalho de bastidores, né? Eu acho, assim.
pessoal, esse é um comentário pessoal, né? Que eu digo de batidores, porque a competição está acontecendo, mas necessita dessas pessoas ali para que ocorra o evento, para que a Uhum, competição chegue, né? Então E eu comecei nos campeonatos estaduais, gostei muito de estar trabalhando aqui, e a Confederação Brasileira proporcionou em 2021, 22, o primeiro curso de arbitragem. Então, para a gente uniformizar as regras, né? Para ter pessoas de todos os estados participando de um grupo, todo mundo está no mesmo alinhamento. Aí uhum, comecei a fazer esses cursos, esse curso. Aí teve um ano, acho que teve mais de um curso, e depois por ano teve outros cursos, então ia fazendo, e as pessoas estavam entrando, participando de uhum. campeonatos, né? E aí, com isso, participando dos regionais, a gente pegou, né? Peguei bastante experiência para, então, quem estava naquele grupo ali, alguns começaram a participar de campeonatos brasileiros, que agora está acontecendo a maior parte em Curitiba, lá no CT, né? Que a gente tem Uhum. o centro de treinamento lá. E participando dos brasileiros, surgiu a oportunidade do sul-americano, de arbitrar no sul-americano, que também foi uma experiência super legal. E depois do sul-americano teve, então, a Copa do Mundo, né? Que foi incrível participar com atletas de Meu altíssimo nível, né? Deus, Foi um evento de um porte, padrões internacionais, assim, né? A confederação fez um evento muito legal. top, top, top. E também pessoalmente, foi um trabalho de reconhecimento de anos, assim, né? Que a arbitragem ali, toda a equipe que participou, de árbitro de todos os estados, de outros estados do Brasil também atuaram de forma muito profissional, então a gente recebeu bastante elogios, assim, de toda a Ah, equipe, então foi um trabalho muito, 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 muito legal. E eu acho que essa profissionalização da arbitragem é fundamental, assim, é fundamental para a escalada esportiva crescer, porque a gente consegue essa capacitação que dá uma segurança e uma clareza para o atleta que está participando, né? Então, quando está tudo nivelado, está todo mundo trabalhando da mesma, né, linha. tem o mesmo conhecimento, a mesma linha, isso agrega muito para o movimento, para os campeonatos, para as competições, para o movimento esportivo, né, para a escalada esportiva. Muito legal. Essa, resumidamente, assim, é essa caminhada na Na verdade, arbitragem, assim, que legal. E que tu tá levando o nome do. Tu é do Rio Grande do Sul, né? Então é a Paty do Rio Grande do Sul. Paty, E e agora. semana que vem vou estar lá no Campeonato Juvenil Brasileiro em Curitiba, uma semana. E teve ai, desculpa, eu tô um pouco perdida nas datas aqui. Mas teve no Rio Grande do Sul, teve em Porto Alegre, que estavam A, vocês duas, a Copa. a Copa Brasil, né? E que foi muito legal que tu comentou que teve um número de inscritos, assim. Foi o número recorde de inscritos, né? A gente teve as inscrições, finalizaram com 223 inscritos. 223. É, E esse ano tu estava responsável ali pela questão da esse organização. ano eu fui convidada para participar da coordenação geral do evento. Olha que legal, gente. Eu falei que elas estão sempre envolvidas em tudo. Tudo que fala da escalada tá essas duas ali. É que onde tá uma, tá outra, tá, gente? Não tem separação aí. Onde tá uma, tá outra. Foi um evento bem bacana, assim, foi a primeira etapa do nosso gaúcho, né? Agora a gente vai ter a segunda etapa lá em Pelotas, dia 18 de julho, e depois a gente tem a terceira etapa em Caxias, né? Em Caxias. setembro. Uhum. Não estou muito envolvida nos campeonatos, tô meio perdida das datas, mas eu estou sabendo que vai ter essas três etapas e que legal que vai ser lá em Bagé, Pelotas. 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 Isso. Que tem um muro novo, Lá tem o Muro Novo, também não conheço, tô indo lá também como árbitra-chefe para coordenar a equipe, também não conheço, vai ser que uma experiência legal, muito legal. que tá muito bonito. Eu vi umas fotos desse muro, achei super. Aham. Lá na PEN, né? É. Muito. Uhum. Vamos ver se o José anima, se a gente vai começar a viajar. Bora lá, bota o filhão para competir. Gurias, eu vou. Nós já estamos 1h10 aqui.
Então, essa live, ela tem essa programação para que a gente possa depois pôr nas outras plataformas, como a gente conversou. Eu amei esse bate-papo com vocês. Eu agradeço de coração. Gente, eu tô... Não vou contar o tempo, tá? Mas eu tô, ó, atrás dessas duas, ó, ó, ó. E elas, ó, me enrolando. Mas peguei elas no Noel, na Rocha, e falei, não, não, vocês não me escapam. E bem que eu insisti, porque foi um bate-papo riquíssimo e leve, descontraído. Eu falei que nós ia dar conta, menina. Foi demais. É que estar em frente às câmeras é sempre Gurias, deixa um uma mensagem desafio. para a mulherada que tem vontade de escalar, que quer conhecer o esporte, algo que motive, que faça elas irem até nós, porque nós precisamos. Eu sei que a gente está ganhando, assim, tem muita mulher chegando, mas quanto mais, melhor. Eu deixo o convite, venham, nós podemos, nós conseguimos, nós temos de uns anos para cá um fortalecimento que eu acho que aumentou muito, né? Nós temos uma rede, na verdade, não é fortalecimento, é uma rede de apoio. Eu acho que de uns anos para cá aumentou muito, Eu né? acho que Oi? é sobre isso. Você falou uma palavra muito importante. Até eventos, né? Só finalizando aqui, desde 2017 até agora, 10 anos, a gente está fazendo quase todo ano evento, encontro de mulheres. E esses eventos ajudam muito, né? Nos fortalecem muito e mostra que nós somos capazes de ter nossas parcerias femininas para escalar. Nós conseguimos escalar da nossa forma, forte, belas, leves, né? Qualquer uma pode escalar, qualquer uma pode participar de eventos, de competições na escalada esportiva, qualquer uma pode fazer parte de ajudar a fomentar o movimento, né? Fazer parte de arbitragem, ser árbitra, ser atleta, né? Então, Ser voluntária para o trabalho. é para todas, não tem idade, e não tem. E o objetivo é uma botar a outra para cima, né? Eu acho que é isso aí, é sobre pegar na mão e dizer venha, que a gente não tem que ter competição, mas sim, né, uma, um auxílio e um apoio, eu acho. Eu acho que está mudando, eu vejo que está mudando, a gente está. A sociedade tá mudando isso, né? Está trazendo essa rede de. Tomara, tomara. E agora tu falou nisso, eu lembrei de um episódio muito interessante de há muito tempo atrás, quando a gente foi escalar uma vez só mulheres num carro e a gente chegou no espaço onde a gente ia escalar, estava se armando um tempo, tu lembra disso, né, Paty, a fala? E a gente desceu para pedir permissão para o proprietário do espaço lá e a senhora que nos atendeu, ela disse assim, começou a descer a mulher do carro, né? Ela olhou e disse assim, mas vocês estão só mulheres? Mas não veio nenhum homem, tipo assim, a sensação que ela tinha, e claro, pela experiência, por ter visto sempre, né, ela não via como uma possibilidade, nossa, mas as mulheres vieram sozinhas, isso há um tempo atrás, então não era uma coisa tão comum irem mulheres sozinhas para Pedra, porque precisavam de alguém para estar junto, para mostrar o pico, para mostrar, sabe, e hoje isso é comum, então isso é um grande avanço, né? E graças realmente a esse fortalecimento nosso, mas também ao apoio que a gente tem dos parceiros, né? Daquelas pessoas, das associações de montanhismo, né? Nós temos aqui em Esteio, que foi a nosso nascimento, né, como escaladora na AMES, e a nossa galera da AMES, que sempre foi um grupo, família AMES, que a gente sempre usou, né, o termo, mas sempre teve muito apoio de todo mundo, né, tanto nós somos da diretoria da associação durante um período, era uma diretoria só de mulheres também, né, nós fizemos uma diretoria só de mulheres, mas em nenhum momento com disputa. A gente teve o apoio, né, de todos os homens participantes da associação, na nossa conquista de via também. Então, esse é um movimento que não é nosso,
mas é de rede, é de rede. Todas nós precisamos desse espaço, desse apoio também e contar com as pessoas que têm esse entendimento, Ai, as né? mulheres Esse são muito mais fortalecimento da criativas. mulher. As mulheres põem à frente, elas fazem as coisas acontecer. Mulherada se mexe muito. Desculpa aí, Exatamente. desculpa aí. Mulherada dá ideia e vai atrás. Gente, é sobre isso. É sobre isso. Ai, gurias, vocês são maravilhosas. Que a gente esteja no caminho, sim. Que a gente esteja no caminho de mãos dadas, porque aqui a gente não quer estar nem à frente de homens e nem atrás. A gente só quer o Exato. direito de estar andando juntos, Andar né? juntos, exato. A gente quer andar juntos, assim como a gente também quer o direito de poder ir e vir em qualquer setor de escalada sem medo, sem Exato. pânico, né? Então é sobre isso, é adquirir e ganhar um espaço que também é nosso por direito. A gente está mostrando aqui quando a gente conta nossas histórias, né? Nossas antepassadas, elas já estavam aqui. Nós continuamos o legado. Nós temos outras mulheres. Tem a Ana, ó, que está lá no A cipó. gente entrou agora, Minhas ó. amiguinhas Alô? lindas. A Ana foi uma também, né? Foi uma precursora ali de Encontro das Mulheres, né? Que fez. Ela, agora já está acabando a nossa live, mas uma história engraçada era do encontro que a gente foi lá em Minas do Camaquã. Meninas do Mas Camaquã. Bah, esse agora vamos sim, essa finalizar. era uma Vamos, história engraçada. vamos Essa finalizar. choveu, hein? Aham. Choveu, hein? Deixa eu ver. Ana, vou estar no cipó, quero te ver. E eu não podia deixar de agradecer essa maravilhosa, né, Karen? Eu acho que você é uma inspiração para muita mulher, para mim. Ah, querida. Me inspiro muito em ti. Tamo junto, amiguinha. Todos, e não só da escalada, mas isso, sabe, de fazer esses movimentos, de fazer acontecer, né? É sobre isso. A gente precisa que isso aconteça para mostrar que, e outras pessoas chegarem, né? Porque daqui a uns anos a gente não vai conseguir mais, né? A gente já vai estar cansado e Já óbvio. tá meio velha já. Então, né, que para outras virem depois da gente, outros virem depois da gente, né? E você é uma idealizadora de movimentos, assim, que eu admiro demais. Obrigada. Tem muita minha admiração, te considero demais, assim, muito obrigada pelo convite. Não podia Obrigada. deixar de agradecer. Quero abrir as vias com vocês, escalar mais. Vou mandar uma data, hein? Se organizem. Ó, outra inspiração entrou aqui, ó. A Gi. Célia Ferraz. Olha, Então, minha fofa. Essa também, poderosa, levando o nome Maravilhosa. Essa, a Gi é inspiração total. A Gi é inspiração total. Meninas, um beijo no coração. um beijo grande. Bom final de semana para vocês. Que pare de chover, que a gente se encontra na rocha. Que assim seja. Que assim Amém. seja. As deusas da Beijo. cadeira estão com a gente. Beijo. Beijo. Obrigada, mulherada, que está aqui com a gente. Obrigada.